Bom, vamos ao debate, companheiros? Começar as perguntas da internet, tem duas pessoas inscritas para falar, começar por elas e aí a gente vai para a internet. O Mohamed e a Anaí. Deixa ele primeiro, Anaí. Assalamu alaikum. Eu tenho acompanhado esse debate aí que vocês fazem aqui, né? E, diante do que está acontecendo, eu, em vários momentos, queria fazer uma intervenção, mas o horário e a situação também não dava para a gente essa oportunidade. E, diante desse grande debate, né, eu, mais especificamente, me preparei para vir conversar com vocês um pouco de uma outra situação, inclusive do que já foi debatido aqui, que é a questão da Síria. Hoje, nós temos eu pessoalmente, uma relação muito forte com as pessoas que estão lá dentro da Síria. E eu vim aqui conversar um pouco, porque a gente tem ouvido muito falar sobre a questão da Síria, que é uma luta, uma resistência contra o imperialismo. E aí eu fico na dúvida, será que a gente, nesse sentido, eu queria contribuir com vocês, bem breve mesmo, porque eu sei que o tempo é ruim, e eu, infelizmente, eu tenho uma viagem marcada, vou ter que correr aqui com o tempo. Assim, eu só queria fazer um breve resumo desse regime que está aí hoje, que se diz anti-imperialista. Primeiro que eles tomaram o poder por um golpe, né? Hafez Assad tomou o poder por um golpe, em 70, 71. E depois, durante o período da década de 70, havia uma guerra civil no Líbano, que na verdade não era uma guerra, era um movimento nacionalista com o Partido Socialista Progressista do Kamal Jumblat, aliado à Organização para a Libertação da Palestina de Arafat, que estavam no Líbano, contra os falangistas, que eram que detinham o poder no Líbano, apoiados pela França. E no momento mais crucial dessa luta, onde esse movimento nacionalista iria tomar o poder, é feito um pedido para que alguém interviesse. Esse pedido foi feito por 3 países: Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita. Pediram para quem? Para justamente esse regime sírio intervir e impedir que esse movimento progressista pudesse tomar conta do Líbano. Até porque, como a gente sabe, a OLP estava concentrada ali no sul do Líbano, e vira e mexe fazia aqueles ataques com os foguetes Katyusha, né? Então a Síria atende esse pedido, Israel pela sua segurança, a Arábia Saudita porque não queria ver o movimento de esquerda tomar o poder no Líbano, e os Estados Unidos como um colaborador dessa ação do governo sírio. E aí a Síria entrou, promoveu vários massacres, o mais famoso deles é de Tal el-Zatar, onde os guerrilheiros palestinos, junto com guerrilheiros libaneses, foram massacrados, e essa data é sempre lembrada todos os anos, e acabou com esse movimento. 76, 77. Aí os palestinos ficaram concentrados lá no sul. E aí tem aquela invasão de Israel, nos anos 80, 81, 82, para acabar com a resistência palestina no sul do Líbano. E, mais uma vez, o regime sírio foi chamado a participar. Se vocês tiveram a oportunidade de ler, a grande concentração dos palestinos era justamente nessa fronteira que fazia com a Palestina ocupada no sul do Líbano. O que faz o regime sírio?
começa a vir ocupar o sul do Líbano, as posições palestinas, e pedirem para eles que eles recuassem. Em toda aquela guerra, né, que a gente sabe que foi meia teatral, né, por parte da Síria, porque os tanques que foram usados lá naquela guerra eram os tanques de 1900 e bolinha. Tanto é que até, na época, a União Soviética falou para ele, espera aí, pô, você vai desmoralizar os meus armamentos, que só usou os armamentos velhos. Quem sustentou esses soldados lá no Líbano foi justamente a Arábia Saudita, mais uma dessas tentativas. Então, o que aconteceu? Nós sabemos que houve um recuo dos palestinos até chegar a Beirute, porque o exército sírio tomava todas as posições, pedindo para os palestinos recuar, e de imediato perdia essas posições para as forças sionistas que passaram aí em direção a Beirute. Teve aquela resistência heróica, histórica em Beirute, né? Atacada por mar, terra e ar, e os palestinos foram expulsos. Eu estou simplificando bem, porque não é esse a coisa. Aí Israel volta, recua até a fronteira, ocupa 10 quilômetros, e a Síria está ocupando o Líbano. O que faz a Síria? Primeiro, atacou os campos de refugiados palestinos, onde estavam concentrados os guerrilheiros. Nahr el-Bered, em 84, 85, foi um desses exemplos. Começa a caçar os guerrilheiros palestinos, porque a ocupação da Síria ela só se daria se livrasse também dos palestinos. Não é só Israel que queria se livrar dos palestinos, a Síria também queria. E aí cria um novo grupo, porque, só para vocês terem uma ideia, a Síria só reconhece a OLP como única representante legítima do povo palestino em 2011, viu? Só foi agora, 2011, depois começou os conflitos lá. Até então não reconhecia. Esse mesmo regime que fez toda... E outra, caçou tudo que era liderança no Líbano, seja muçulmanos, drusos, cristãos, para efetivar o seu domínio. Ela ficou por 28, 29 anos dentro do Líbano. E eu estive em 89 no Líbano, e olha como é que era. No Líbano a gente não podia falar de política. Tamanho era esse pavor dessa ditadura. Aí vem a guerra do Golfo, guerra do Iraque. Aí esse regime anti-imperialista manda 5.000 soldados para combater com a força de colisão imperialista o Saddam Hussein no Iraque. Eu estou dizendo isso porque existe uma mística em relação à Síria de que é um país anti-imperialista. E aí o que acontece? Não podemos apoiar o povo que se levantou porque os imperialistas é que estão apoiando essa gente toda. Isso não é verdade. Eu lembro que o que começou na Síria nem era um movimento para derrubar o regime. Em Deraa, as crianças de 13, 14, 15 anos, naquela onda da Primavera Árabe, que era normal nos países árabes, foram lá e escreveram na parede da cidade de Deraa, queremos a queda do regime, que é a famosa palavra em árabe que era usada. E eles assinaram o nome deles. E eles foram presos. Presos, torturados por 30 dias. E aí devolvidos às famílias, mortos e mutilados. As famílias começaram a sair na rua de Deraa para fazer protesto, para que o governo punisse aquelas pessoas. Não tinha nada de fora a baixar, não tinha nada disso. E aí qual foi a resposta brutal do regime? Atirar aleatoriamente nos manifestantes. Isso durou uns 6, 7 meses. O que cresceu, que as outras cidades começaram a fazer manifestações em solidariedade e apoio a Deraa. Não era contra o regime, não era uma onda. Que eu até hoje, conhecendo bem esse regime, o que foi feito no Líbano, eu tive um primo que era guerrilheiro, que foi caçado pelo regime, ficou 17 anos preso na Síria, ele era um combatente da FPLP, olha só que não existe... E até hoje ele vive, voltou, foi solto, veio para o Líbano, e vocês veem a forma como ele foi entregue, é uma coisa absurda. Mas, enfim, e aí, durante 6 meses, essas manifestações. O problema foi que o exército que tinha ordem para atirar na população, o exército do regime,
Eles falaram, espera aí, nós não podemos matar a nossa população. E aí há um trabalho de alguns coronéis do exército que rompem com o exército sírio. Rompem e começam a trabalhar uma forma de resistência. E vou dizer para vocês, a Síria tem arma em toda casa tem uma arma na Síria. Todo mundo tem um Kalashnikov lá, como é no Líbano. É comum. E aí, quando começam os ataques de aviões e tanques, a população começa a se organizar. Nós queremos se proteger. E aí que começa uma resistência. É lógico que o Exército Livre Sírio, chamado Exército Livre Sírio, formado no decorrer desse período, foram mais de 70 mil deserções, 60, 70 mil deserções. Eles formaram um novo exército. Mas a resistência maior era nos vilarejos e nos bairros. Aonde? No campo. Não foi nas grandes cidades, foi no campo. Onde os grupos num vilarejo começaram a formar grupos de resistência para defender a cidade e a população. Aí a gente escuta muito falar que, eles são financiados pelos americanos, lógico. Os Estados Unidos, contrariando o que foi dito pelo PSTU, em toda essa Primavera Árabe, tenta tirar o proveito, eles querem continuar mandando. Como foi o caso do Egito. O Egito, dizer que não houve um golpe no Egito, sustentado pelos americanos, é um absurdo. Agora, no caso da Síria, aí eu queria só falar rapidamente por que entrou o Estado Islâmico na Síria. É o mesmo caso da Al-Qaeda no Afeganistão, exatamente igual. Só que ele entra na Síria no melhor momento da resistência contra o regime. Olha o que fez o Estado Islâmico dentro da Síria. Só entrava nas áreas liberadas pelos grupos ou pelo Exército Livre. Entrava com muito dinheiro, entrava com muita farinha para fazer pão, que existia uma escassez, entrava com muito alimento para distribuir para a população, e, primeira coisa que era feito, eles executaram mais de 2.000 ativistas em todos os lugares que eles entraram. Ativistas que eram anti-regime. Aí, mas está todo mundo combatendo o Estado Islâmico. Aí entrou a Rússia, salvadora da pátria. E aí, as pessoas ainda têm na ideia que a Rússia é a antiga União Soviética. Não é. Aí o que aconteceu? Nesse processo da Rússia, o que eu não entendo nessa guerra, nem na Síria nem no Iraque, é assim. O Estado Islâmico está 90% concentrado em Raqa. Mas ninguém ataca Raqa. É engraçado isso aí. Como foi agora no Iraque? Gente, o Estado Islâmico está lá no Iraque, a 1.000 metros das posições curdas. É visível e notório. E aí não consegue atacar, não consegue acabar. Sabe? E aí eu fico vendo que as pessoas, com a entrada da Rússia, opa, peraí, então agora sim, é a Rússia contra os imperialistas. E aí, quando a gente fala que não é essa a luta. A Rússia está lá compactuada com o imperialismo, aliás, anteontem os americanos atacaram um grupo que não era do Exército Livre, não era do Estado Islâmico e nem era Jabhat al-Nusra, que eles colocam como terroristas. Era um grupo que foi bombardeado pelos americanos ontem, na política conjunta com os russos para acabar com essa oposição ao regime de Assad. Por que o Estado Islâmico foi colocado ali na Síria? Vamos lembrar, nós temos ali a Turquia, que é a Irmandade Islâmica. Nós tínhamos no Egito o Mursi, que é a Irmandade Islâmica. Nós tínhamos na Tunísia a Irmandade Islâmica, que era o Ghanouchi. E na Líbia, também a Irmandade Islâmica foi o que ganhou as eleições, que até agora ninguém aceita, já a segunda vez que eles ganham, ninguém aceita. Então, o que acontece? Se na Síria entrasse a Irmandade Islâmica, ia ser um corredor muito fantástico, muito genial, em que esse imperialismo não ia poder lidar com eles. Tanto é que, nesse processo, a Arábia Saudita diz, toda a Irmandade é terrorista.
Quer dizer que o Hamas, que luta contra Israel, também é terrorista? Eles são irmandade. Então, o Estado Islâmico veio principalmente porque no momento mais forte da Irmandade Muçulmana da Síria, que combatia em terra, e era o maior grupo. Tanto é que os Estados Unidos impôs uma condição aquele grupo da oposição síria de fora, que incluísse mais 15 nomes de lideranças sírias de fora, para contrapor ao peso que a Irmandade tinha dentro dessa oposição de fora. Então, assim, eu falo isso com tristeza, porque eu achei assim, muito estranho, e muita coisa do que a gente lê, escrito pela esquerda, você lê escrito pela esquerda, igualzinho como é escrito pelo Ocidente, as mesmas matérias da posição na Síria. Aí você fala, pô, então a esquerda pensa igual o imperialismo, escreve as mesmas coisas, tem a mesma posição em relação ao regime de Bashar, porque os Estados Unidos não quis derrubar o Bashar. Pô, venhamos e convenhamos. Pô, se eles mandam 2 aviões bombardear o palácio presidencial do Bashar, ele tinha acabado, e o regime acaba com ele. Por isso que nem a saída dele daria alternativa para a manutenção do regime, por isso que tem que ser a figura dele. Aí os russos vêm massacrando. Olha, tirando a Segunda Guerra, eu nunca vi uma barbárie, um genocídio como que está sendo cometido na Síria. Aí você fala para as pessoas, mas pô, isso aí são os terroristas. Eu falei, mas peraí, irmão, é os terroristas que têm os aviões? É os terroristas que têm os tanques? São os terroristas que têm os mísseis Scud, que só foi usado uma vez na história, por Saddam Hussein, quando bombardeou Israel. A única vez que foi usado um míssil Scud, e foi usado, fora o gás cloro que eles estão usando. Então, assim, eu queria passar um debate, porque eu converso todo dia com os agricultores na Síria que estão lutando, com os estudantes da Síria que estão lutando, com os médicos, professores, os universitários. Eles falam para mim todo dia, o irmão sabe, eles estão me pedindo na Síria para me ver se consigo mandar câmeras e notebooks para eles, para as pessoas que trabalham pelas redes sociais. Mas os caras estão cheios da grana, os americanos dão grana, dão tudo. Por que o cara vai me pedir uma câmera, um notebook, para exercer esse trabalho de divulgação? Então, assim, eu tenho uma consciência muito grande de que essa revolução na Síria, porque é uma revolução, eu jamais imaginaria, porque tirando a ditadura do Pinochet, só tinha a ditadura síria que era igual ou pior do que a ditadura de Pinochet. Jamais imaginaria que um dia a Síria tivesse o que teve agora, esse levante. Mas os caras estão destruindo a Síria. O foco de resistência contra Israel. 43 anos, eles não... Aliás, na Síria é proibido, viu? Era antes. Proibido fazer manifestações sobre as colinas de Golã. Sempre foi proibido. Sempre foi. Então, assim... a gente vê pessoas que nem a gente lutando lá por um ideal de liberdade e justiça. E eu recebi muitas visitas aqui, inclusive fiquei 3 anos lidando com refugiado sírio. E como eu sou de origem libanesa, aliás, em 2009 eu fui proibido de entrar na Síria, persona não grata, porque nós não trabalhamos com os candidatos do regime sírio, que eram apoiados pela Síria. Aí os caras vão lá e dão o nosso nome, você chega, fui atravessar, não, você é persona não grata aqui. Então, assim, essas pessoas têm conversado comigo para buscar algum tipo de apoio da esquerda, que eles não estão entendendo como é que uma revolução, ou uma resistência, eles gostam de chamar muito de resistência, contra o mundo todo. Olha, gente, a Rússia é o maior assassino dessa história, imperdoável o que a Rússia está fazendo lá, imperdoável. Os Estados Unidos, a França, aí você tem o Irã, o Hezbollah, os grupos iraquianos, os grupos afegãos, todos apoiando o regime. Quem está apoiando esse povo sírio?
A Arábia Saudita está mandando, é tudo conversa, gente. Eu mostro para ele, porque ele sempre está próximo de mim. Um combatente chegou, mostrou o vídeo, mostrando, olha, eu só tenho mais 3 balas para me lutar hoje. Alguém pode mandar bala para nós? Nós não queremos uma metralhadora, só queremos as balas. E aí eles se obrigam a fazer grandes movimentos para tomar de assalto armamentos do próprio regime para ter. E fora que o próprio regime, pessoas ligadas ao regime, vendem para eles os armamentos. E aí os Estados Unidos apoiam. Porra, o que tem lá é os aviões. Se você me der um míssil contra aquele avião, resolveu o conflito na Síria. Então, assim, eu queria dar essa contribuição. O companheiro, o irmão Yahya, falou assim, pô, você vai lá falar de Síria? Eu falei, ué, mas eu tenho que falar, não tem problema nenhum. Eu tenho acompanhado muito esse debate. E eu percebo até que, às vezes, na sua própria fala, não existe assim uma coisa firme dessa coisa anti-imperialista do regime, porque quem conhece esse regime, como ele compactuou com a Arábia Saudita, com Israel, que anti-imperialismo é esse? É uma coisa muito assim, que foi cravado, e o regime trabalhou muito bem isso aí, que ele é o único anti-imperialista da região. Aí, para encerrar, agora eu estou sabendo que o Sisi vai mandar também os soldados para ir combater junto com o regime, mas ontem abri essa brecha para os trabalhadores do Egito que voltaram às ruas organizados. Eu fico até arrepiado, porque o Egito tem uma simbologia muito grande para os árabes e para essa questão do arabismo e do nacionalismo. Então, ontem era um dia de luta que foi feito em todo o Egito. Parabenizar esse povo. Ah, um outro detalhe também. O golpe da Turquia. Você falou do PSTU? Ficava, pô, o cara é um ditador. Eu falei, que ditador, querido? Prendeu todo mundo, mas prendeu todo mundo. Porra, aqui no Brasil, o que o PT tinha que fazer aqui, o Erdogan fez lá. Prender essa cambada toda de golpista, apoiado pelos imperialistas, que esse sim, para nós, né, talvez não para outros, é uma coisa que foi trabalhada pelos imperialistas para derrubar ele. Então, assim, eu queria passar essa mensagem para você. Até queria, se você pudesse falar antes de eu sair, porque eu tenho uma viagem marcada mesmo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me filiei ao PT desde 1983. E naquela época nós lançamos um candidato palestino. Teve mais de 20 mil votos na época, mas não conseguiu se eleger. E desde então a gente está aí nessa luta num partido nosso que hoje a gente não consegue se reconhecer dentro dele também, porque nós acreditamos na mudança desse partido. E quando você fala dessas greve geral, é que, na verdade, esse partido se institucionalizou tanto mais ao extremo que todos os agregados deles, como os movimentos sindicais, também entraram nessa linha. Como é que um líder hoje vai na fábrica lá falar para o pessoal, vamos fazer uma greve? O cara fala, espera aí, faz tempo que eu não lhe vejo aqui. Agora, greve eu não vou fazer, porque eu quero garantir meu emprego. Então, assim, essa crise da esquerda, ela é mundial. Ela é mundial mesmo. E a gente vê que todos estão se batendo nos mesmos passos, cometendo os mesmos erros, como nós cometemos aqui no Brasil. Mas eu que sempre digo que eu sou um sonhador, que a mudança só se dá pela via revolucionária. Não existe outra. Não é eleição aqui, nem eleição ali. É só essa via. Para isso, temos que preparar o trabalhador. E estamos muito longe disso. Obrigado, desculpa aí a rapidez, é que eu tenho uma viagem marcada mesmo. Obrigado a todos aí, vocês. Seria o caso de fazer um comentário sobre ele, que ele disse que está... Então, eu acho o seguinte, muito interessante a sua colocação, tem muita coisa aí que é correta, eu acho que é objeto de confusão. De fato, o governo do Assad não é um governo anti-imperialista. Ele tem uma origem no nacionalismo árabe, mas faz tempo que ele faz parte da cooperação ali com o imperialismo de vários países árabes contra os movimentos revolucionários na região. Até porque,
se eles têm um antagonismo com Israel, também eles têm medo do levante popular e tudo mais. Eu acho também que, da mesma maneira que na Líbia e na Tunísia, os movimentos ali começaram como movimentos populares. Não é que nós do PCO, nós não concordamos com a ideia que o pessoal tem de que os movimentos da Primavera Árabe, eles foram movimentos criados pelo imperialismo para derrubar os regimes. Eu acho que há uma crise muito grande, isso aí levou a um levante da população em vários lugares. Foi mais forte o levante ali onde o regime era mais ditatorial e mais abertamente pró-imperialista, mas aconteceu na Líbia também, aconteceu na Síria. Agora, o que eu acho que... Bom, a situação, de um ponto de vista geral, é complexa. Tá? Eu imagino, por exemplo, que em todos os países, a divisão, né, de setores econômicos e políticos é muito grande. Isso aí é agravado pela divisão religiosa também, que confunde ainda mais o panorama. Então, nós temos uma situação em todos esses países que é caótica. Agora, o que eu acho que, na sua análise, não está de acordo com o que nós temos analisado? Em todos os países, a pedra de toque da análise, quer dizer, pedra de toque quer dizer, aquilo que revela, que dá o caminho para a gente entender o que está acontecendo, é a participação do imperialismo. Então, por exemplo, na Líbia, o que no começo era uma mobilização popular contra o regime do Gaddafi, acabou sendo superada pela intervenção direta dos países imperialistas. Agora, na Líbia está se criando uma situação aí, que é uma situação muito complexa de analisar, porque um dos setores militares da Líbia está tomando conta dos postos de petróleo e tal, contra o imperialismo. Esse setor fez parte do golpe contra o Gaddafi e tudo mais, e agora vai se chocar com o imperialismo. O problema que eu acho que precisa ser bem compreendido é o seguinte, veja o caso não vamos pegar o Saddam Hussein, a dinastia do Assad, não vamos pegar esse pessoal que é mais confuso. Vamos pegar um caso que não é nem um pouquinho confuso. A tomada pela ditadura militar argentina das Ilhas Malvinas em 1979 e 80. Bom, essa ditadura era a ditadura mais pró-imperialista, mais genocida da América Latina. Não tinha absolutamente nada na ditadura que a gente pudesse ser a favor. Nada. Ela nem tinha a imagem, né, do Assad, que o Assad é do Baath, um movimento nacionalista importante nos países árabes e tal. Não tinha nada disso. Era um movimento totalmente reacionário. No entanto, quando eles invadiram as Malvinas e o imperialismo se opôs, nós do PCO, por exemplo, nós ficamos a favor da Argentina contra o imperialismo. Aí nós, por exemplo, nós tínhamos relação com os setores trotskistas argentinos e tudo mais, que inclusive tinham sido assassinados pela ditadura. Agora, a política não pode ser feita sobre essa base. Né? Não adianta você contar os mortos, etc. e tal. A política é uma coisa racional. O correto ali era efetivamente defender a reivindicação nacional, que as Malvinas são argentinas. Apesar da ditadura. Isso não quer dizer que a gente passou a defender a política da ditadura, não. Simplesmente que, circunstancialmente, numa situação dada, formou-se uma frente única entre a ditadura, que estava invadindo as Malvinas, e um movimento popular, ou o movimento da população que apoiava essa reivindicação, no qual os revolucionários participavam. Acho que a Síria, quaisquer que sejam as complexidades, lá eu tenho consciência de que a situação é muito complexa. Nesse momento, trava-se uma luta entre o imperialismo e outros setores políticos, como, por exemplo, a Rússia. E eu acho que os setores dentro da Síria, que têm vinculação com a população, se mobilizaram, etc. e tal, eles ficam desorientados politicamente por causa disso. É o que acontece, por exemplo, com os curdos.
Os curdos foram massacrados inúmeras vezes pelos turcos. Agora eles estão numa aliança com o imperialismo. É uma coisa errada. Eu sou favorável a defender a independência dos curdos. Eles querem independência? Tem que dar o direito de independência para eles. Agora, se os curdos são um instrumento do imperialismo, você vai acabar ficando do outro lado da trincheira contra os curdos. Mesmo que a reivindicação deles seja uma reivindicação legítima. Aí, senão você cai a política se transforma num paradoxo, que é assim. De um lado, os curdos têm direito à sua independência. Mas, do outro lado, os curdos fazem parte de uma luta contra um governo nacional e uma nação do lado do imperialismo que é opressor dos povos. Então, você ficaria assim, né? Mas, não. A pedra de toque de toda análise é o problema do imperialismo. O governo pode ser horrível, você entendeu? Mas você tem que ficar sempre contra o imperialismo, porque o imperialismo é o dominador de todos esses povos, explorador de todos esses povos, é o que garante os regimes mais sanguinários do planeta e tudo mais. Qual que é o sentido prático e não moral dessa política? O sentido prático é o seguinte: se o imperialismo for derrotado, as possibilidades da independência curda, da revolução do povo árabe em diversos países, ela cresce exponencialmente. Se o imperialismo for vitorioso, mesmo os setores que apoiaram o imperialismo com a ilusão de que eles iriam conseguir uma reivindicação legítima, como os curdos, por exemplo, eles vão acabar sendo sacrificados. Isso daí é verdade ou não? Então, dou uma prova histórica. Os curdos, eles foram instrumento do imperialismo desde o século passado. E eles sempre acabaram sendo o bode expiatório da história. Eles nunca conseguiram um país independente. Então, por exemplo, na Síria, todo mundo, né, eu não condeno a intenção de ninguém. A pessoa luta com base naquilo que ela entende, mas a política não depende disso daí. Todo mundo deveria ter claro o seguinte: primeiro derrotar o imperialismo, expulsar o imperialismo da Síria, depois Bashar Assad. Se a pessoa não compreende essa política, ela não vai se dar bem. Veja, a aliança do imperialismo com nações oprimidas e povos oprimidos é uma aliança entre o leão e o cordeiro. Né? E o leão, no final da história, sempre come o cordeiro. Esse que é o problema-chave. Agora, eu achei muito boa a sua exposição, porque joga a luz numa série de aspectos da situação. Eu acho até que a gente poderia, em algum momento, fazer um debate específico sobre isso, porque aqui não dá para analisar todos os detalhes e tal. Muito do que você falou que é verdade é interessante. O papel do nacionalismo, do chamado nacionalismo árabe, nos países árabes é uma coisa lamentável, assim como o nacionalismo africano também fracassou totalmente. Né? A Arábia Saudita já foi nacionalista, né? O Egito os militares egípcios já foram nacionalistas. Há uma degeneração muito grande, eles acabaram se acomodando com o imperialismo. É uma coisa muito complexa. Eu acho que o leigo sofre para acompanhar o que acontece lá. Você vê que a Turquia, por exemplo, está se aproximando. A Turquia é a Irmandade Muçulmana. Está se aproximando do Irã. Por quê? Por causa da pressão do imperialismo. No final das contas, xiita e sunita é uma divisão muito secundária. A luta dos países árabes pela sua libertação é uma luta contra o imperialismo. Não é uma luta religiosa, isso daí são divisões artificiais, é confusão política. Na próxima oportunidade eu vou trazer os vídeos dos sírios nas manifestações de rua todos os dias dizendo: fora Estados Unidos, Rússia, Irã, todos, em todas as manifestações, o povo que está lutando não tem nenhum tipo de dificuldade de identificar qual é o papel dos Estados Unidos. Mas um esclarecimento, eles não dependem no momento é a luta muito defensiva do regime do Assad, apoiado pelos russos e pelo Irã, pelo Hezbollah e tal, um bloco político intermediário. Esse que o pessoal não entende. Não tem um terceiro campo.
É uma polarização muito intensa. Então, o pessoal é contra o imperialismo, mas não consegue se situar, se posicionar politicamente de uma maneira produtiva. Mas eu agradeço a você, numa tarde de sábado aqui da... Eu agradeço, vou pedir desculpa que eu vou ter que sair. Não, fica à vontade. Mas, se tiver oportunidade, a gente quer... Não, está convidado para vir debater. Obrigado. Até logo. Minha pergunta é sobre a eleição americana, que foi, né, o centro da palestra. Eu vi vários comentários de análise da eleição que explicam o fiasco das pesquisas eleitorais com o seguinte argumento, que diz que a pressão da imprensa norte-americana foi muito grande em favor da Clinton, e que essa pressão ela intimidava os eleitores do Trump. Por isso, eles não declararam o voto. E eles achavam que a Clinton seria eleita porque, efetivamente, esse povo de universidade, gente das cidades, eles não tinham uma avaliação efetiva do que estava acontecendo, porque eles vivem nesse ambiente privilegiado, acadêmico. Eu vi muitas pessoas falando isso. Inclusive, eles dão como exemplo de que a imprensa ela é muito agressiva as declarações com muita antecipação do Michael Moore, falando que o Trump ia ganhar, e eles dão dados de que ele falou de forma muito firme muito antes da eleição. E essas ele tinha tanta segurança que a Clinton ia ser derrotada, porque, segundo eles, ele é de um estado muito industrial, ele tem uma intimidade com muitas pessoas que foram muito prejudicadas por essa política neoliberal, e, portanto, tinha mais abertura para realmente os eleitores se declararem contra Hillary Clinton. Eu também achei interessante, eu não sabia que era assim, eu vi vários pronunciamentos oficiais da imprensa norte-americana fazendo campanha diretamente pela Hillary Clinton. Porque aqui no Brasil a gente sabe que eles são tucanos, mas eles ficam na miúda. Eles ficam atacando os petistas, mas não há aquela declaração, aquela campanha expressa. Eu vi coisas da imprensa norte-americana e falei, nossa, eles são ostensivamente partidários. É um bloco assim, bem agressivo mesmo na escolha eleitoral. Aqui no Brasil, a gente viu a campanha que fizeram contra o PT, realmente colocou muita gente na defensiva. Você via muita gente que era do PT que escondia no momento de auge contra o PT. Você acha que realmente o pessoal ficou tão intimidado com a campanha contra o Trump que eles não declaravam o mesmo voto, ou foi mais um golpe, tipo que a gente vê aqui também, que você vê que a pesquisa é fraudulenta. Porque aqui você conversa com as pessoas, você fala, nossa, o tanto de gente que apoia Tucano é muito pouco. Agora, lá eles falam justamente o contrário, que você não encontrava os eleitores do Trump. Será que a imprensa lá é tão agressiva assim, que muito mais do que a daqui, que o eleitor ficou realmente muito intimidado e não se manifestou, ou simplesmente foi aquela forçação de barra no período pré-eleitoral? Deixa eu responder essa daí, a gente vê a internet. Eu acho que esse caso, essa é a verdade, né? Que o pessoal fica intimidado. A gente conhece aqui no Brasil esse fato. Se um instituto de pesquisa norte-americano não fraudar a eleição para conseguir o governo dos Estados Unidos, o que eu acho que é interessante no debate é justamente a política da intimidação dos democráticos, né? A intimidação democrática ela é muito marcante. No Brasil a gente vê muito isso daí.
O que fizeram com o Trump foi mais ou menos o que eles fazem com a esquerda brasileira toda na eleição. Nem tanto o PT, nem tanto só o PT, mas, por exemplo, o que eles fazem com a gente e tal. Então, por exemplo, em pequena escala, porque nós somos um partido pequeno. Então, você vai lá dar uma entrevista e você fala que você é a favor da dissolução da PM. Aí o jornal dá a manchete. PCO é a favor de que os bandidos tomem conta do policiamento das ruas. Você parece um louco varrido, né? Aí o cidadão bem pensante, né, que é seja de esquerda ou de direita, ele olha e fala assim, esse partido aí ele não é respeitável, ele não é um partido razoável, né? Isso daí, a classe média é assim mesmo, uma parte da população é assim. E o Trump pintaram ele da pior maneira possível, né? Até porque ele dá muita margem à loucura também, né? Pelas coisas que ele fez. Mas, veja bem, se a imprensa fosse verdadeiramente democrática, devia discutir, em primeiro lugar, a proposta econômica dele, a proposta política dele. Se ele fala de um jeito, fala do outro, isso aí é absolutamente secundário na eleição. É uma política, a política dos chamados democratas, em todos os lugares, é uma política de intimidação, tanto do setor de direita como do setor de esquerda. No Brasil, muita gente não sabe, mas esses coxinhas malucos aí que vão na internet e começam a xingar Deus e todo mundo, né? Que nem eles fazem, partideco, PCO, está comprado pelo PT. Mesmo os insultos, a gente pode ver da parte da esquerda. Igualzinho. E antes do aparecimento do coxinha, na época que o PT estava no governo, você ouvia isso daí, tanto de direita como de esquerda, você nem sabia quem que era de direita e quem era de esquerda. As ofensas, a política de intimidação, elas eram muito constantes. Então, a conclusão que a gente deve tirar é que isso daí é o trabalho da imprensa democrática. O que é a democracia da burguesia? É aquela pressão sobre a população para fazer o cidadão... Se você lê o Wall Street Journal, se você lê mas não é a televisão, que é populista, os próprios desenhos norte-americanos que passam no Brasil mostravam o Trump lá fazendo loucura. O pessoal fica totalmente intimidado. E a classe média é besta, né? O cidadão de classe média despolitizado, ele tem a respeitabilidade como um grande valor. Isso aí vale para a classe média alta e vale para a classe média baixa. Essa política também do feminismo, do racismo que a gente vê nessa esquerda pequeno-burguesa liberal, é uma política de pura intimidação. O cidadão abre a boca lá e... machista! É a mesma coisa que a direita. Por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas o DC da USP promoveu aí uma rodada de entrevista com todos os candidatos. Então convidaram todo mundo, inclusive o Dória, e não convidaram o candidato do PCO. Aí alguém vai lá e perguntou, mas por que vocês não convidaram o candidato do PCO? Aí eu não sei se a pessoa respondeu que eles não convidavam o candidato machista ou o candidato homofóbico. Foi um dos dois. Nem me lembro qual dos dois foi. Agora, uma coisa que a gente deve dizer, né? Eu digo até com uma certa satisfação, porque isso aqui é o fim de um reinado. Nos Estados Unidos, essa esquerda universitária, que apoiou a Clinton, candidata ultradireitista, ela passou a eleição falando com ela mesma. Quer dizer, esses truques aí de o cidadão é machista, o cidadão é homofóbico, esse assédio moral da própria Clinton, isso daí não... mostrou que eles estão discutindo com eles mesmos. Se eles empataram no voto popular praticamente com o Trump, é por causa do voto da classe operária que tem medo. A classe operária organizada tem medo do Trump.
É a classe operária desorganizada, mais atrasada, desempregados e tal, que votaram nele, que é muita gente. Mas se não fosse isso daí, e não fosse os negros também que têm medo do racismo, uma parte da classe operária hispânica, e eles teriam tido uma votação tão pequena que não ia dar nem para ver essa votação com uma lupa. Porque eles não são nada. Eles constrangeram a população a votar na Hillary Clinton. A começar pelo golpe que eles deram dentro do Partido Democrático contra o Bernie Sanders. Eles estão falando sozinhos, assim como a esquerda brasileira também está falando sozinha. Esse ambiente universitário aí, isso daí é uma redoma de cristal. Você vê que eles não... Golpe para eles não tem importância. Derrubaram o presidente do Brasil, eleito por 54 milhões de votos. Estou nem aí. Agora já apareceu a conversa de que não adianta lutar contra o golpe porque o golpe está consolidado, como se... Consumado, então. Aí você vê, está consumado, né? Não luto mais. O problema é que a pessoa tem que aprender que você pode ser espancado 2 vezes, né? Não existe lei que diz que você vai apanhar uma vez só. Então o cara apanhou lá, ficou todo quebrado e falou assim, o espancamento está consumado. Aí vem 3 pessoas e bate tudo de novo. Tudo bem, está consumado, mas não quer dizer que não vai continuar, né? Inclusive o golpista ele diria o seguinte, consumamos o primeiro espancamento. Vamos agora consumar o segundo. É uma loucura. Agora, eu noto aqui como um fator positivo o fato de que a esquerda universitária, fanática, histérica, está falando para ela mesma, cada vez mais, para um círculo extremamente reduzido de pessoas. A gente tem muitas perguntas. Eu não sei como que a gente faz, porque já são 2h20, se a gente leva adiante, porque eu selecionei aqui, são 10 perguntas sobre as eleições nos Estados Unidos e mais 10 perguntas sobre a situação nacional. Essas da situação nacional são bem gerais, diversas. Então, não sei se a gente arruma outra alternativa para elas. E as outras 10 são específicas sobre as eleições nos Estados Unidos. Temos que encontrar uma solução aí, porque... Eu acho que as nacionais dá para ser mais rápido, assim, a dos Estados Unidos é que eu não sei como que você abordaria. Vamos ver os Estados Unidos e depois a gente vê o resto, que é o tema principal. Tá. Após a vitória de Trump, houve uma onda de protestos nos Estados Unidos. É possível que o imperialismo derrube o Trump via impeachment ou pela Suprema Corte? Totalmente. Vou até responder isso aí que é mais simples. Tá. Não, isso aí, quando a gente vê o discurso, é que política é um jogo de esconde-esconde, né? Quando a gente vê o discurso da Hillary Clinton, repetido no Brasil por uns safados assim de primeira grandeza que nem o Serra, falando que vamos deixar ele assumir, ele tem que governar, você escuta vamos deixar ele pensar que ele vai governar, vamos derrubar ele. Não, é óbvio que existe toda uma movimentação para ele não governar. Essa é democracia, né? Democracia é governar só quem eles querem. Que nem no Brasil. Perderam a eleição, derrubaram o governo. A vitória de Trump enfraquecerá ou fortalecerá os golpistas no Brasil? Bom, a princípio, a vitória dele é uma derrota dos golpistas, né? É estranho porque uma parte dos golpistas foi fazer campanha lá pelo Trump, comemorou e tal. É muita confusão. Agora, aí é que tá, né? A frente única golpista, ela é uma frente única do trumpismo com o hilarismo, né? Não, mas nos Estados Unidos era assim também. O governo Bush foi uma frente desse tipo, o governo Clinton também. Porque esses setores estão, uma boa parte deles, no Partido Republicano, sob a asa dos setores principais, como o Bush.
Só que agora o Bush, o aparato do Partido Republicano foi derrotado e o partido foi tomado de dentro pela ala direita. Você tem o Tea Party, tem os seguidores do Bush. Houve uma reviravolta muito grande dentro do Partido Republicano. Mas a derrota da Clinton colocou o golpe numa situação muito confusa. Eles não estão sabendo como se comportar aí. Eles estavam preparando para entregar tudo para os bancos, etc. e tal, e agora pode haver uma mudança grande de política nos Estados Unidos. Por isso que a crise no Brasil é maior do que nos Estados Unidos. Aqui o dólar disparou, a bolsa caiu, nos Estados Unidos não está assim. A vitória de Trump não seria uma quebra no bloco imperialista? Sendo assim, não seria melhor, entre aspas, para os países pobres, que têm uma burguesia nacional razoavelmente consolidada, como Brasil, Rússia, China e Índia? Então, isso daí é muito complexo. Lógico que a vitória dele é uma crise. Agora, o que vai acontecer é muito complexo, porque a gente não pode pensar na eleição assim, que a Hillary ganhou, vai fazer tudo o que ela quer. Lógico que ela tinha mais poder do que o Trump para fazer exatamente o que ela estava se propondo a fazer. Ou o Trump ganhou, então ele vai fazer o que ele quer. Não, isso aí vai ser Um país não é governado por uma pessoa só. Isso é importante, mas não é tudo. Países são milhões de pessoas, são centenas de milhares de capitalistas, são interesses diversos, há muitas contradições. Agora, a derrota do bloco principal e a crise que se segue, sem dúvida nenhuma, é uma coisa favorável. Agora, o Trump em si não é favorável nem nada. Se a Hillary Clinton era apoiada pelos principais setores do imperialismo, por que a esquerda no mundo inteiro, inclusive no Brasil, apoiou a sua candidatura? Porque eles são confusos, né? Eles não veem a coisa do ponto de vista da luta de classe. Sobe uma mulher lá que é uma vigarista profissional, que todo mundo nos Estados Unidos sabe que é, fala 2, 3 palavras em defesa da mulher, que é a demagogia do momento, todo mundo pensa que ela é uma pessoa que defende a mulher. Quando, na verdade, ela, primeiro, defendeu o marido lá que só fazia estripulia na Casa Branca. Depois atacou as amantes do marido, assim como uma verdadeira senhora de escravos. Se essa mulher aí é defensora da mulher, então não sei quem que é contra. Então, o negócio é o seguinte, a esquerda é confusa, né? Você tem que olhar as coisas, não de um ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista da luta de classes. Tira aquela figurinha belíssima da Hillary Clinton, né, e olha o bloco que está por trás. Então, no centro vai se destacar o quê? Wall Street, os grandes especuladores mundiais, os inimigos principais da humanidade. Por detrás dela estão os setores que querem a guerra no Oriente Médio, que querem fazer uma política de guerra com a Rússia, talvez até uma guerra, que estão hostilizando a China. Então, é isso aí. A Hillary Clinton é só é a capa do livro, não é o livro. Tem que ler o livro por dentro. Esse aqui é o problema-chave, né? A esquerda perdeu o rumo, né? O pessoal faz um pouquinho de demagogia democrática, eles acham que eles estão bem, estão com bolsa de estudo. Uma parte da esquerda vai estudar nos Estados Unidos, fica deslumbrada também, que a gente já viu, né? Não teve o caso do cidadão do PSTU, que elogiou os torcedores de futebol norte-americano contra os torcedores brasileiros, são todos mal educados. É uma espécie de Dallagnol, né? Norte-americano é todo povo virgem, honesto. A esquerda é muito influenciada, né, por essa política neoliberal. A gente não imagina até que ponto a esquerda entrou nessa onda aí. O próprio PT. É que no governo, uma coisa é você ser uma esquerda que fica fazendo debate na universidade, outra coisa é ser uma esquerda que entra no governo. A hora que você entra no governo, o bicho pega, porque aparece interesse de tudo quanto é lado. Então a pessoa acaba, né, se alinhando com... Percebe que o negócio do imperialismo é um jogo muito bruto,
Contrário. Para o PSTU não tem interferência do imperialismo, né? Mas o Lula fez um discurso na MST onde ele mostrava que o Obama ligava aqui para falar que tinha cientista brasileiro fazendo pesquisa atômica, para botar um controle no cara. E chegou e falou, desculpa um pouquinho, Obama, você é brasileiro? Não, então não se mete aqui, pô, cuida dos seus cientistas, que eu cuido dos meus, você entendeu? Vamos fazer um acordo? Você cuida do seu... Quem falar inglês e tiver uma bandeira listradinha, vermelha e branca, é seu. Quem falar português e tiver a bandeira verde e amarela é meu. Vamos separar o time? Agora, eles ligam para você reprimir um cientista aqui. Imagina o que eles não fazem. Todo mundo sabe disso daí. A ingerência norte-americana aqui é total. Nas eleições norte-americanas, apenas 56% foram votar, e nessa eleição muitos democratas não votaram porque não gostam da família Clinton. Eu acho que a abstenção, eu não comparei os números, mas eu tenho a impressão que foi menor do que o normal. Foi. Porque normalmente a abstenção é muito grande. Aqui nós vamos ver, se os golpistas avançarem mais, nós vamos ver esse filme. Eles querem aprovar o voto facultativo. Aí chega na época da eleição, eles entram na parte menos esclarecida da população e começa. E a política é uma porcaria, a política é tudo bandido, e o Congresso Nacional só tem ladrão, não vale a pena, o cara não vai votar, ganha direito. Esse é o esquema da democracia norte-americana há muitos e muitos anos. Só que dessa vez foi votar muita gente, né? Porque o país está polarizado. Metade da população votando é grande. Agora, veja só, o presidente democraticamente eleito tem 25% do voto? Ou menos? É bem pouco, né? Num regime polarizado entre dois partidos políticos. E depois é verdade, uma boa parte da esquerda... Uma parte da esquerda que eu vi mais consciente falava o seguinte, o Trump é o mal menor. Por quê? Porque a política da Hillary Clinton é a política da guerra. Nós brasileiros aqui, nós não temos noção do que é isso aqui. Porque ver uma guerra pela televisão não é a mesma coisa que participar da guerra. O cidadão vai lá, está em casa, está comendo feijoada no domingo e tal, daí põe um uniforme e mandam ele lá para um lugar que ele não sabe nem onde é, porque os norte-americanos não sabem o que tem no mundo, né? Eles não têm ideia. Se o cara fala, vou mandar você para a Tailândia, ele pensa que é ali do lado do Canadá. Embarca o cidadão, manda o cidadão lá para um país que ele não tem a menor ideia, não entende nada do que está acontecendo, e ele volta sem uma perna. Aí fazem o maior esforço para ser patriótico, mas viver sem a perna é difícil. E tem aquele cara também que fica vivendo com aquela bolsinha do lado, com um canudo na barriga, porque ele não consegue mais defecar e tal. O tratamento nos hospitais dos veteranos de guerra é uma porcaria. A pensão é desse tamanhozinho. Então o cidadão olha e fala assim, não vale a pena isso aí. E depois, antigamente, o cidadão até ia na guerra, porque a situação de vida da população estava boa, ele comprava um carro, comprava uma casa. Agora, o cara vive debaixo da ponte, não ganha nada, vai para a guerra, vai perder um braço, uma perna, a bexiga. Para quê? A hora que uma boa parte do pessoal olha e fala, não senhor, não vem com essa conversa de que ele é direitista, não, para a guerra eu não vou. Muita gente votou contra ela por causa da guerra, porque tem a noção de que ela pretende envolver pretendia, né, envolver o país em uma atividade militar de grande porte no estrangeiro. Aí é que fica o negócio da esquerda, que vive no mundo da lua. Como apoiar uma mulher que é a favor da guerra? Porque ela acha que ela faz um discurso de que a mulher tem que ser valorizada. É melhor ficar em casa, entendeu? Ter o seu emprego, ter a sua vida, do que você ser valorizado e virar massa de tomate num país que você nunca ouviu falar, pô.
Que tipo de ganho que é esse daí? Lógico que não tem condição. Como os Estados Unidos irão lidar com o Brasil durante o governo Trump? Como será essa relação? Isso daí eu estou esperando para ver também. Primeiro a gente precisa ver como é que o Trump vai lidar com o próprio Estados Unidos, né? Porque isso é a vitória dele e muita gente não dimensiona. Mas ele entrou no olho do furacão, né? Ele vai ser pressionado pelo mundo inteiro. Você lê o jornal, dá a impressão de que ele agora manda no mundo. Mas, na verdade, o que está se organizando é o mundo tentando mandar nele. Porque quem que vai conseguir mandar nele? O negócio aí é muito feio. Imagine essas empresas de armamentos norte-americanas. Já deve ter gente que já discutiu até o assassinato dele se ele não entrar na linha. Coisa que nos Estados Unidos não é incomum. Os golpistas no Brasil e na América Latina, apoiados pelos que perderam as eleições americanas, irão receber o apoio de Trump ou terão que se virar com seus golpes? Esse era o medo do Serra? Eu acho que eles têm esse medo. Só que acontece o seguinte, não vamos nos iludir. A CIA dá golpe no mundo, inclusive sem nenhum conhecimento de ninguém. Não é que eles vão pedir opinião para o presidente da República se eles podem dar um golpe. Quando a coisa fica muito complicada, aí entram os bons da boca. Mas, normalmente, eles fazem um monte de coisa sem pedir autorização para ninguém. Então, por exemplo, é óbvio que muita coisa que aconteceu na Ucrânia, na Venezuela, etc. e tal, um setor do aparato de inteligência, do aparato diplomático, militar norte-americano, agia sem o conhecimento, a autorização do próprio Obama ou a contragosto deles. E às vezes você via claramente que uma parte do Estado norte-americano agia num sentido, outra parte agia num outro sentido. O aparelho interno do Estado está muito dividido também, que é uma coisa complicada de analisar, né? Mas é fato. Então, por exemplo, é provável que os golpistas, os que apoiaram o golpe aqui, ou articularam o golpe, apesar de que o PSTU fala que não tem conspiração no mundo, eles continuem conspirando aqui da mesma maneira de antes. Pode ter um choque ou não com o Trump, vamos ver isso daí. Mas não é assim, o Trump subiu, agora ele vai mudar tudo. Tem uma pergunta e um pedido para você comentar sobre o crescimento de outros candidatos independentes. Os candidatos independentes fracassaram, né? Por exemplo, a candidata do Partido Verde, ela teve uma votação muito pequena. Se não me engano, foi de 3%, alguma coisa assim. 1%. O Partido Verde, em eleições anteriores, se não me engano, na eleição do Bush e do Al Gore, chegou até 11%. Então, isso aí foi A eleição da esquerda foi totalmente polarizada pela Clinton. O Partido Democrático conseguiu convencer uma boa parte da esquerda organizada de que votar no pior candidato da eleição era a melhor coisa a se fazer. Bernie Sanders caiu nesse golpe, né? Ou deu esse golpe no pessoal, não sei. Se Trump é de direita, por que incomoda tantos setores imperialistas, uma vez que ideologicamente estaria alinhado com esses setores? O imperialismo não tem ideologia. O problema do imperialismo é dinheiro e o poder para garantir o dinheiro. É simplesmente isso daí. Se for o Hitler, é o Hitler. Se for sei lá, São Francisco de Assis no governo, é São Francisco de Assis. Para eles, num sentido geral, tanto faz como tanto fez. Porque se não fosse assim, as corporações norte-americanas, inglesas, francesas e principalmente as alemãs, não teriam apoiado a subida do Hitler. Não teriam apoiado a subida do Mussolini. Eles não têm ideologia. Inclusive, a gente deve dizer o seguinte, que eles, do ponto de vista ideológico, eles são todos uns fascistas.
Quem criou o ambiente propício para a campanha do Trump foi a imprensa imperialista, o próprio imperialismo. Isso o pessoal tem que entender. Quem que fez a campanha contra os árabes? Foi o Obama, principalmente. Obama que desenvolveu. Obama, o Hollande, do Partido Socialista francês. Eles que fizeram a campanha. Quem que, quando teve atentado em Paris, foi lá chorar? Foram eles. E não só eles. A esquerda também europeia, trotskista, brasileiros, olha que horror esse atentado. Enquanto eles estavam chorando no atentado aqui, a Arábia Saudita estava bombardeando o Iêmen, matando 100 vezes mais gente do que mataram no atentado. Então, eu diria até que até a extrema-esquerda colaborou no atentado, colaborou na formação dessa opinião. Por que uma parte da população acha que o islâmico é um problema? Porque é uma campanha geral contra os países islâmicos que seriam um ninho de terroristas. Na Europa é muito forte essa campanha. Se a Frente Nacional está ganhando a população, o principal cabo eleitoral da Frente Nacional Francesa, que é abertamente fascista, é o Partido Socialista, a direção do Partido Socialista. O problema, sabe o que é? O pessoal é aprendiz de feiticeiro, né? Eles colocam as coisas em movimento e depois eles não vão controlar. A campanha contra a imigração, no governo Obama, não diminuiu 1 milímetro. Então, quer dizer, o que acontece aqui é o seguinte, a chamada esquerda prepara o caminho para a direita. Aí a direita é mais consequente e fala assim, vamos botar esses árabes tudo para fora daqui. Pô, se o cara é terrorista, se o cara é fanático, se o cara é doente mental por ser islâmico, se é tudo isso daí, vamos botar para fora. É a campanha que tem no Brasil contra o bandido, né, genericamente. Que na verdade, bandido é um nome para o pobre, né? Pobre e negro. Aí, pobre e negro igual bandido. Então, lógico que a população se vira contra isso. O que o cidadão lá no interior dos Estados Unidos, que não tem informação, não é politizado, vê esse bombardeio, explodir o soldado norte-americano não sei aonde, terrorismo, e dá a impressão para a população, na propaganda democrática, que os árabes eles estão explodindo coisa à toa. Que eles foram para Paris explodir lá um cabaré porque eles são uns malucos, eles gostam de matar gente. O cidadão não está vendo, porque não aparece na propaganda, o que está acontecendo no Iêmen, na Síria. Porque se fizessem isso daí em Cleveland, se fizessem o que eles estão fazendo no Iêmen em Cleveland, os Estados Unidos ia ser um palco de um terrorismo total. A população não ia aceitar de jeito nenhum, mas eles pensam que são uns doidos aí que do nada começam a atirar em gente. Não é assim. Depois mostra lá que o árabe é contra a mulher, contra o negro, contra o homossexual, contra tudo, contra todos, contra tudo que é mais sagrado, mais belo, mais maravilhoso. Eles que preparam o caminho para a extrema-direita. Por isso, ficar a reboque deles é uma política totalmente errada. A revolução está mais longe de acontecer no Brasil ou nos Estados Unidos? E onde seria melhor que ocorresse primeiro? Isso aí é difícil dizer, né? Mas a crise política norte-americana agora, ela nesse momento é maior do que no Brasil. E é também maior por causa da importância do país, né? Essa eleição aí é uma crise mundial, né? Vai afetar todo mundo. Até eles se acertarem lá, se eles vão conseguir se acertar adequadamente, vai ter muito deslocamento, muito problema. A situação norte-americana é muito grave. Curiosamente, os Estados Unidos está passando por uma situação inédita, que não é o caso do Brasil. Nunca teve, desde a década de 30, nunca teve tanta pobreza assim. Nunca teve tanta instabilidade política. Quer dizer,
quase 90 anos aí sem a crise desse tamanho, quase 80 anos. E a crise é muito profunda. Esse pessoal perder a eleição desse jeito mostra um enfraquecimento da dominação política muito grande. Aí a gente tem um bloco de perguntas da situação política nacional. Será que as esquerdas... Esse é um debate que acontece muito, a gente vê principalmente nas redes sociais, eu acho que é interessante. Será que as esquerdas no mundo inteiro não estão perdendo por conta do discurso pós-modernista? Como você enxerga o discurso pós-moderno no processo de derrocadas da esquerda mundo afora? Não, é isso que eu falei anteriormente. O chamado discurso pós-moderno, se não podemos dizer assim, apesar de que esses rótulos eles mais ajudam a confundir as pessoas do que esclarecer, né? O que eles querem dizer é esse discurso da mulher, do negro, e que não tem que ter partido, que não sei o que, não sei o que lá. Isso daí, até você vê pelo rótulo, né? Pós-moderno. Onde que está isso daí? Na universidade. Né? Um pessoal lá privilegiado, que por ser privilegiado e está com o burro na sombra, é liberal, quer liberdade, quer gozar a vida, né? Inventa toda uma ideologia que não tem nada a ver com o mundo real, em primeiro lugar. E certamente não tem nada a ver com o sofrimento muito grande dos povos dos países onde eles estão. Então eles vivem assim numa torre de marfim, isolados da humanidade, e vem com esse negócio. E a esquerda, o problema da esquerda não é que ela pense isso daí, tenha elaborado isso. A esquerda, a gente vê isso aí muito claramente no Brasil. A esquerda pequeno-burguesa, ela sempre lutou contra o bloqueio que o imperialismo colocava ao desenvolvimento do país. Esse bloqueio continua igual e até piorou. Só que, dada uma série de circunstâncias econômicas da globalização do neoliberalismo, uma parte dessa classe média liberal está toda na universidade. Tudo bem que a universidade brasileira é abaixo da crítica. Também a norte-americana é abaixo da crítica, mas a brasileira é ainda pior. Mas eles acham, sim, que eles chegaram ao céu. A universidade é o céu. Então, eles vivem essa vida de fantasia, sem ligar para mais ninguém. Eles consideram que o problema deles está resolvido, né? E você vê que eles só se mexem por coisas que dizem diretamente respeito a eles. O negócio do feminismo, racismo e LGBT, que é o trio, é que nem no McDonald's, né? Tem o combo da esquerda universitária. É tudo desrespeito a mulheres de universidade, negros de universidade, LGBT de classe média, é tudo uma política para a classe média. Eles estão... O que os Estados Unidos mostrou, que o pessoal deveria considerar muito cuidadosamente, não é o nosso caso, mas é o caso do restante da esquerda brasileira, é que nos Estados Unidos, de onde veio toda essa papagaiada, que o chamado pós-modernismo veio dos Estados Unidos. Né? Uns franceses estiveram lá porque os norte-americanos não têm imaginação. Né? E criaram lá uma ideologia, porque francês já é mais escolado e tal, nos anos 70, 80. E aí isso aí infeccionou a universidade, por causa da situação econômica e social, e o pessoal agora só fala disso daí. Só que eles estão falando para eles mesmos. O resto do povo não quer saber da conversa deles. O povo está morrendo de fome. Nos Estados Unidos tem 60 milhões de miseráveis. Isso que tem que prestar atenção. Então, eu acho que sim, que essa política teria que ser totalmente abandonada. A luta contra a opressão do negro não tem nada a ver com isso que eles estão falando. Você vê que eu citei aqui o caso dessa mulher aí do governo do Haddad, né? Ela ficou chateada porque criticaram o cara do MBL. Esse cara do MBL não é para criticar. Como eu falei, o dia que ele invadiu lá
Assembleia Legislativa, ele tinha que ter levado um coro. Esse pessoal do MBL, eles estão tentando desocupar as escolas. Tem que botar o pessoal para correr. Você entendeu? E nessa situação, para mim, como para a maioria da humanidade de carne e osso, tanto faz como tanto fez se ele é preto, branco, amarelo, azul, verde, cor-de-rosa ou roxo. Você entendeu? Porque nós vamos chegar, o Kataguiri lá, que é japonês, fala assim, não, o japonês pode bater. Esse aqui é negro, não, negro não. Ah, que é isso? Tem que botar todo mundo para correr. Se tiver africano, latino-americano, norte-americano, canadense, árabe, tiver no MBL, tem que botar todo mundo para correr. É uma discussão sem pé nem cabeça, pô. Agora, você vê a preocupação dela. Enquanto o MBL está se armando como uma milícia fascista, com apoio do governo Richa, que é um governo de tipo fascista também, né? Para desocupar e tudo mais, ela está preocupada que o pessoal está criticando ele, apesar de ele ser um fascista, porque ele é negro. Se é negro e é fascista, também vai entrar na roda. Por que nós vamos? Não tem imunidade. Nem parlamentar está tendo imunidade, imagine o cidadão por ser negro. A próxima pergunta é com esse problema do MBL que você está falando. Como enfrentar o MBL que está agredindo estudantes fisicamente nas ocupações em Florianópolis? Inclusive na UFSC, Colégio Aplicação. Também temos o MBL nas universidades federais, como é o caso lá de Santa Catarina também. Estudantes que são financiados pela Estudantes para a Liberdade, né, que financia aí o MBL. Como enfrentar eles? Então, tem que considerar que isso daí são grupos, se não diretamente fascistas, são grupos proto-fascistas, quer dizer, uma preparação para o fascismo, ou um desenvolvimento que vai no sentido do fascismo. Tem que parar com esse papo furado de que nós somos pacíficos e a direita tem o discurso do ódio. Tem que ter um pouquinho mais de ódio no coração da direita. E tem que enfrentar esse pessoal, pô. É uma conversa mole isso. O movimento sindical, os partidos de esquerda, as organizações estudantis, o MST, tem que concluir um pacto de autodefesa contra esse pessoal. Se eles vão lá tentar... Porque agora eles estão nas escolas ocupadas, amanhã eles vão estar em assembleia sindical também. Não pode permitir. Tem que juntar o pessoal e falar, ó, se for para falar alguma coisa, porque eu não sou muito favorável a falar, eu sou favorável a chegar e esparramar o pessoal. Mas se quiser falar, porque a esquerda é bem retórica, tem que falar, você tem 5 segundos para sumir daqui antes que o tempo feche para você. É isso que tem que fazer, pô. Nós do PCO, nós propomos a toda a esquerda concluir um pacto, criar organizações de autodefesa para impedir qualquer interferência, não é só a desocupação de escola. Não pode chegar perto desses e de outros grupos no movimento operário, estudantil, popular, etc. Nós fazemos uma proposta de público aqui. Nós temos que procurar os interessados, nós temos que constituir comitês de autodefesa e todo mundo tem que estar esperto para correr em auxílio de qualquer pessoa que for ameaçada de qualquer maneira por esse pessoal. Eles falam que eles não são violentos, etc. e tal, que eles estão lá só fazer assédio moral. Não tem importância. Agora é assédio moral, eles fazem assédio moral nas escolas do Paraná, inclusive, e eu acho que é uma vergonha permitir isso daí, porque dentro das escolas tem adolescentes de 14 e 15 anos. E eu vi o assédio moral deles, eles são muito agressivos. É quase que, praticamente, eles estão na violência lá. Não pode deixar. Como é que nós vamos deixar que um estudante de 14 e 15 anos, que está lutando, seja assediado de uma maneira tão agressiva por esses palhaços? Eu não sei o que o pessoal tem na cabeça, está todo mundo desnorteado. É medo da acusação de corrupção? Esse pessoal todo do DEM. Precisa falar mais alguma coisa? O DEM é o partido da ditadura militar. A ditadura militar roubava até pirulito de criança aqui no Brasil. Tem uma pessoa de Minas Gerais que pede para comentar sobre a vitória do Cartola Alexandre Calil em Belo Horizonte. Todos em BH tinham a impressão de que era menos pior,
porque o outro candidato era do Aécio Neves, o João Leite. Mas Calil veio com o mesmo discurso que o Trump e o Dória em São Paulo, que é da nova política, antipolítico, contra a corrupção, transformar a cidade em empresa, coisas do tipo. Bom, o problema não é o discurso, né? O Dória a gente tem que ver que setores são esses aí. O Dória é do PSDB de São Paulo. Se ele chama Dória, se ele chama Roberto, Maria, José, muda nada. Em Minas Gerais, eu acho que sim, a disputa era entre dois setores bem direitistas. Não acho que tem nada a ver com o Trump. O que eu acho que foi um desafio maior ao esquemão foi a vitória do Crivella no Rio, que também é um direitista. Porque o volta Dilma não é uma palavra de ordem correta? Não, é correta, por que não? Ganhou a eleição, foi derrubada de maneira ilegal por um bando de vigaristas, o correto é ela voltar. Porque, veja bem, se nós vamos lutar contra o golpe, nós temos que exigir que, em oposição ao golpe, valha o que aconteceu na eleição. A Dilma foi eleita. É como disse o Serra, né? A democracia tem que ser respeitada. Se ele ganhou, ele ganhou. Só que o Serra esqueceu disso daí em relação a Dilma. Agora, você vê, nos Estados Unidos, por exemplo, eles não tiveram a capacidade de mobilizar os trabalhadores para derrotar o Trump. Agora eles querem dar o golpe na eleição, o Partido Democrático. Tem uma séria propensão a fazer isso daí. Isso daí vai levar a um distanciamento da esquerda, que se a esquerda apoiar isso daí, ainda maior do que eles estão vivendo hoje. Isso aí mostra o seguinte, é que nem no Brasil, mesma coisa no Brasil. Nós vamos ficar aí, quer você goste da gente, quer você não goste. Não, vai lá, pô, mobiliza o povo. Não é um obstáculo para fazer isso daí. Agora, o cidadão quer ficar lá nas boas graças de Wall Street e não dá. No Brasil, a palavra de ordem de volta a Dilma, há várias palavras de ordem. Abaixo os golpistas, volta a Dilma, anulação do impeachment, todas essas palavras de ordem são válidas. Dilma ganhou a eleição, tem que continuar governando. Esse é o ponto central. O pessoal fala, o governo é ilegítimo. Bom, se é ilegítimo, volta o governo legítimo. O fato de que o pessoal não exija que o governo eleito governe, mostra que eles todos são a favor do golpe. Ou, pelo menos, aceitam tranquilamente o golpe. E veja só, para esclarecer, apesar que eu acho que não precisa de esclarecimento, nós não tínhamos nenhuma simpatia pelo governo da Dilma. Nem do Lula, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Nós tínhamos muita crítica. Agora, você vai aceitar que uma direita safada, em nome de uma campanha cínica, contra a corrupção, contra um partido de esquerda, leve o negócio no tapetão depois de ter perdido a eleição? O que é isso? É ser muito... Não, é ter sangue de barata aceitar um negócio desse. A esquerda brasileira Vou dar uma resumida aqui, vou para as duas últimas perguntas. Uma em um momento onde a esquerda tradicional fala muito sobre a renovação e movimento sem partido, o modelo de partido de Lenin não é vital para a verdadeira esquerda? Sem dúvida. Bom, primeiro, eu acho que é uma vergonha que uma pessoa que esteja construindo um partido fale que não é partidário, aceite o apartidarismo, né? Recentemente, uma pessoa mandou para a gente um vídeo muito interessante, onde se mostrava que, naqueles famosos atos do dia 13, os companheiros do PCL foram assediados. A gente já conhecia a história, né? Mas não tinha visto o vídeo. Então, mostra o companheiro Antônio Carlos, o cidadão querendo lá que... veja a ingenuidade daquele cidadão, né? Como eles tinham conseguido que o PSOL,
PSTU tudo abaixasse a bandeira, vieram para o PCO falar para a gente abaixar a bandeira, ver se tem cabimento. Nós vamos abaixar a bandeira para um cara, um palhaço, pintado de verde e amarelo, que está procurando intimidar. Nós não temos 14 anos, não somos secundaristas do Paraná. Aí o companheiro Antônio Carlos respondeu o correto. Se nem a ditadura fez a gente abaixar a bandeira, vai ser você aqui que vai fazer a gente abaixar a bandeira. Não tem essa daí. Se você quer construir um partido, você não pode ser vigarista, porque esconder o nome do seu partido é uma vigarice. Quer dizer, você mesmo está dando um atestado de que o que você faz, o que você defende, não é para valer. Ou que você tem vergonha, você deu golpe em alguém, então você quer esconder o fato. Não. Um partido, a bandeira do partido é metade do programa do partido, porque programa a gente vê na eleição. O cidadão vai lá e faz um discurso, fala que vai fazer, que ele defende A, B e C. É tudo conversa. O que uma pessoa tem que ver num partido é se esse partido ele está pregando aquilo que ele faz. Porque se ele não faz, qual que é o sentido? E como é que você vai saber se a pessoa que está pregando faz? Você tem que olhar para a bandeira do partido dele. Esse partido aqui sempre defendeu isso, mantém uma coerência. Quando as coisas se apresentaram, ele agiu, ele fez. Bom, então ele merece crédito. Se não, não. Quem acredita em conversa de política é bobo. Lenin repetia, uma das frases mais comuns do Lenin, em todos os escritos dele, é o seguinte: quem acredita em palavras, quer dizer, quem acredita no que o cidadão está falando sem nenhuma demonstração, é uma pessoa que está perdida para a política, de tão ingênuo que é. E ele fala isso várias vezes, fala isso inclusive em relação ao partido bolchevique. Então nós temos que falar em relação ao PCO. Não acredite no PCO porque o PCO fala A, B ou C. O PCO fala que é contra o golpe. Então pergunta, o PCO fez campanha contra o golpe? Quando todo mundo achava que não ia ter golpe? Sozinho, recebendo esse tratamento VIP de todo mundo que fala que você é louco, você é bêbado. Fez. Bom, então vamos levar a sério o que eles estão falando, porque o que eles pensam, eles fazem. E a última pergunta é por que Não, você... Só um detalhezinho, deixa eu lembrar uma coisa aqui, que recordar é viver. Esse negócio do LGBT, por que eu não levo a sério a esquerda? Nem um pouquinho, quando eles falam do LGBT. Anos atrás, um professor universitário da Bahia, professor gay, um dirigente do movimento gay da Bahia, mas naquela época o movimento gay não tinha esse apoio da Casa Branca e tal, então eles eram meio marginalizados. Ele escreveu um artigo no jornal dizendo que o Zumbi dos Palmares era gay. Eu posso não concordar, né? Posso achar qualquer coisa, mas ele escreveu um artigo, ele é gay. Ele está defendendo o ponto de vista dele. Aí uma parte do movimento negro da Bahia, movimento negro que cultua o Zumbi do Palmares, ameaçou de matar o cara de pancada. Picharam a casa dele. Não, teve ameaça física mesmo. Se não me engano, até bateram no namorado dele na época, que era negro também. Aí, nós, vendo essa atitude totalmente inaceitável do pessoal do movimento negro, tiramos uma carta defendendo o professor lá, dizendo o seguinte: nós podemos não concordar com a tese dele de que o Zumbi era gay, também não tem importância, é a tese dele, ele que acha isso daí, ele tem o direito de achar e tem o direito de escrever. Ele não pode ser ameaçado por isso. Aí criticamos o movimento negro, estava falando que não é assim, papapá. Aí logo na sequência teve um congresso da UNE. E teve uma plenária do movimento negro. Então a gente falou, vamos lá, os estudantes nossos, e vamos criticar o movimento negro, defender esse professor gay aí que foi ameaçado por causa do Zumbi. E aí nós chamamos a esquerda, que hoje, cada 5 palavras, uma é LGBT. Pergunto para vocês, quem que se prontificou aí lá no meio dos negros para defender o coitado que estava sendo ameaçado de espancamento? Ninguém.
Não, precisa ver. Então, quer dizer, não acreditem nesse negócio. Isso é tudo conversa. Na hora do vamos ver, ó, pernas para que te quero. Última pergunta. É por que você, Rui, não se candidatou a vereador ou usou a tribuna para denunciar suas teses e o salário para financiar o partido? Ó, isso é interessante. Durante a campanha presidencial, a última que eu participei, veio um jornalista que estava influenciado pela esquerda, ele entrevistou toda a esquerda. Ele chegou para mim e falou assim, mas a esquerda diz que você é muito personalista, tudo é você e tal. Eu falei, estranho, não vejo isso. Primeiro que eu não sou candidato a presidente porque eu quero me promover. Eu, por mim, nem seria candidato a presidente. É uma coisa que você tem que fazer. O que vai fazer? É uma eleição meio complicada. As primeiras eleições para presidente, os companheiros que nunca tinham participado de nada não sabiam nem como fazer a eleição. Então, eu fui lá, assumi a tarefa e tal, e participei da eleição, inclusive no sentido de mostrar para o partido como é que a gente poderia fazer isso daí e tal. Agora, eleição, eu acho assim, não é... Primeiro que, para o PCO, a eleição é uma coisa secundária. Então, nós temos outras coisas para fazer que, na minha opinião, são mais importantes. A eleição é um negócio que você tem que fazer para ser boicotado, hostilizado, agredido pela imprensa, né? Vem o cidadão da Globo, no começo a gente não sabia desses truques, né? Aí ele te faz 2 perguntas, você fala 5 minutos, ele publica 5 segundos. Né? Onde você falou, eu não sei se o governo vai conseguir, eles cortam e falam, eu não sei. Qual o nome do seu partido? Eu não sei. Você parece um doente mental na televisão. Depois a gente aprendeu que você tem que falar o mínimo possível. Né? Sim, não, sou, vou, é uma porcaria. Porque senão eles editam você. Tanto que vocês podem ver que um monte de gente fala, né? Só dou entrevista se publicar na íntegra. Senão não dou. Então, eu acho que isso não é minha função ser candidato, nada. Nós não estamos também na preocupação de eleger ninguém. O PCO, nesse momento aqui, e no momento que ele tiver possibilidade de eleger alguém, que esse momento poderá chegar, deverá chegar, se tiver eleições para a gente participar, a nossa preocupação é usar a campanha eleitoral para ajudar, contribuir na organização e na politização da população. Né? Ser candidato é como para os militantes do PCO, como qualquer outra tarefa. Alguém chega lá e fala assim, ó, vai em tal lugar e organiza a venda do jornal. Vai lá e seja candidato a vereador. Eu não tenho pretensão de me eleger, não acho que é a minha função isso daí. Acho que isso daí é um trabalho para os companheiros mais jovens. A gente tem que entender também o seguinte, que se você for vereador, né, se você não estiver interessado no salário de vereador, nesses privilégios e tal, você tem que fazer todo um trabalho miúdo, é como ser sindicalista. Né? Você tem que ficar lá, olhar um projeto de lei, participar da sessão, ver uma besteira que está sendo votada lá, etc. e tal. Alguém do partido vai ter que fazer. Só que eu acho que não é a minha função. Né? Minha função é como eu estou fazendo aqui. Discutir a política, elaborar as coisas, contribuir na organização do partido de um ponto de vista amplo. E eu acho que os companheiros que são sindicalistas têm que ver os problemas sindicais lá do dia a dia, que é importante, tem sua importância, mas é um trabalho mais especializado. O vereador é uma espécie de sindicalista também. E a campanha eleitoral também, é a mesma coisa, tudo cheio de detalhes e tal. Eu, pessoalmente, preferiria não me candidatar a nada. E também, não é por demagogia, mas por um senso de realidade, eu também não gostaria de ser parlamentar nem nada. Eu acho que seria uma perda de tempo fazer isso daí.